Quem tem passado assim um mês de batalha? Quem tem passado um mês de batalha assim? Levanta a mão. Isso. Olha, achei que era só eu. Você também não, Thelma? Amém, glória a Deus. Amados, assim, Deus assim Ele trouxe, que tem sido uma investida contra aqueles que oram, aqueles que intercedem, aqueles que têm um papel fundamental. Eu falo para todo mundo que quem eu admiro na igreja não é quem fala bonito, não é quem canta, não é quem é pastor, não é quem tem algum dom especial, nem quem tem uma boa pregação. A minha admiração é para aqueles que oram, pessoas de oração. Eu sei que o que sustenta a igreja é a intercessão, é a oração. É aqueles que intercedem, que clamam, que têm um peso pela noiva do Senhor. E é por isso que eu queria falar um pouquinho hoje para os intercessores, alguma coisa voltada para vocês, alguma coisa voltada para a intercessão. Amém? Quem trouxe a palavra do Senhor, abra comigo a palavra de Deus em 1 João 5, 14 e 15. Vamos falar algumas coisas bem simples, bem básicas, mas algumas coisas que são fundamentais para nós, para a nossa edificação e para a gente poder ter uma autoridade maior para nos movermos como intercessores no nome de Jesus. Primeira epístola de João, capítulo 5, versículo 14 e 15, diz assim a palavra do Senhor: esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que lhe obtemos os pedidos que lhe temos feito. Amém? A palavra do Senhor fala assim que nós temos que ter uma confiança. Quem ora tem que ter confiança, tem que ter convicção, tem que ter certeza. Eu penso comigo que não só nós temos a convicção que somos salvos, mas nós temos que ter uma convicção que o nosso Deus é um Deus que anda conosco. Não só Ele nos salvou, mas Ele é o nosso amigo, Ele é o Deus Emanuel, é o Deus conosco, é o Deus que anda conosco em aliança. E o apóstolo João, no final da vida, ele fala assim: esta é a confiança que nós temos para com Ele, que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Nós temos um Deus que ouve a nossa oração. Nós temos que ter certeza, amado, que nós temos um Deus que tem prazer de ouvir as nossas orações. E Ele fala assim: nós sabemos que Ele nos ouve. Nós temos certeza que obteremos, que nós alcançaremos as orações, os pedidos que lhe estamos fazendo. Eu quero falar um pouquinho hoje sobre isso, sobre a convicção de respostas, convicção de resultados. Se eu oro e Deus ouve, e se eu oro segundo a vontade de Deus, eu tenho certeza que Ele me ouve, eu tenho uma certeza que Ele me concede, que Ele responde, que Ele leva a minha oração, não só escuta a minha oração, mas Ele responde a minha oração. Quando fala que nós temos uma certeza que obteremos, que obtemos os pedidos que Ele temos feito, então nós vamos alcançar aquilo, vamos ter sucesso, vamos ter resultados. O intercessor, ele tem que trabalhar com uma coisa: eu preciso ter resultado. Eu quero falar de duas coisas diferentes. Primeiro, quando nós oramos e estamos com Deus, não para intercessão, mas só para aquele momento apaixonado de estarmos com o Senhor, nós não precisamos de mais nada, só dele. O nosso resultado, o nosso propósito, a nossa finalidade é Ele. Quando nós estamos adorando o Senhor, nós queremos só Ele, mais nada. Quando nós estamos diante dEle, por causa dEle, é só Ele. Mas a palavra fala que quando nós estamos intercedendo, nós temos que ter uma expectativa de ter respostas, resultados, recompensa, sucesso, alcançar as orações que lhe estamos fazendo. Amém, queridos? Por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes nós temos medo de sermos egoístas, de sermos pessoas que estão querendo alguma coisa de Deus, mas Deus falou: ó,
tudo que nós oramos segundo a sua vontade, Ele vai nos ouvir e vai nos responder. E eu preciso acreditar nisso. Eu preciso acreditar que Deus vai responder minha oração. Eu preciso acreditar que Deus vai responder as minhas intercessões. Você precisa acreditar nisso. Essa é a nossa confiança, a base da fé de quem ora é acreditar que Deus responde e que eu preciso ter resultado. Amém, queridos? Nós temos que orar: Senhor, eu quero ver as coisas acontecendo. Eu quero ver, Deus, o Senhor liberando vitória, o Senhor respondendo, o Senhor curando. O intercessor, ele precisa desejar resultados. Ele precisa sonhar com resultados. Ele não pode só orar porque ama, orar porque tem um ministério. Não, eu oro porque eu acredito que Deus responde. E Deus responde a minha oração. A minha oração. Amém, queridos? É uma coisa tão básica, mas a finalidade da intercessão é obter resultados. Amém? João 15, 7 a 8 diz assim, ó: se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim tornareis meus discípulos. Na intercessão, Deus, Ele é glorificado quando tem resposta. O Senhor falou: se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerdes em vós, vocês vão pedir o que vocês quiserem, e o Pai vai conceder. E o Pai vai ser glorificado assim. E vocês vão dar muito fruto, e o Pai vai ser glorificado. Eu quero que você entenda que nós temos que ter um desejo de ver as coisas acontecendo. Um desejo de ver Deus respondendo, para o próprio Deus ser glorificado. Não é uma pretensão, não é uma arrogância, não é o egoísmo. Pelo contrário, é a palavra de Deus. Senhor, se eu estiver no Senhor e as tuas palavras estiverem na minha vida, eu vou pedir, Deus, e o Senhor vai responder. Por que eu falo isso? Porque às vezes a gente vai orar assim, eu vou orar para ver se Deus vai fazer alguma coisa. Você tem que orar já crendo. Você já tem que ir para interceder com alguém já crendo. Já tem que se posicionar na tua casa na intercessão já crendo. Você tem que crer que Deus está ouvindo, que Deus está respondendo. Porque o Senhor responde à fé. Amém? Tudo é pela graça. A graça é dom imerecido. Sim, é Deus que faz, é a graça que faz. Mas Deus, Ele se move na terra através da fé. Atitudes de fé é essa. Quando eu tenho convicção, quando eu tenho uma disponibilidade de interceder, acreditando em respostas, em resultados. Amém, amados? Nós temos que ser intercessores que não vê a hora de orar para ter resultado. Não vê a hora de orar para ter resultado. E aquilo que você orar, você tem que já estar esperando. Ora pelos filhos, já fica esperando a libertação. Ora pela igreja, fica esperando. Ora pelos cultos, já fica esperando. Nós temos que esperar aquilo que nós estamos crendo e acreditar que aquilo que estamos orando está acontecendo, que Deus está dando ordem aos anjos ao nosso respeito. Se você orou e pediu um anjo, o anjo está ali. Se você orou e pediu que a mão do Senhor tocasse, Deus está tocando. Tem que haver uma convicção dentro de nós. A gente vê que muita gente assim ora, parece assim: Senhor, se o Senhor me ouvir, se o Senhor estiver me ouvindo. Não, Deus está conosco. E Ele fala que Ele vai ser glorificado. E eu pergunto para você: Deus quer ser glorificado? Aqui fala assim, que nisso meu Pai é glorificado, em que você deis muitos frutos, e os frutos são resposta de oração. Então Deus quer ser glorificado, e a glorificação é muita resposta de oração. Então Deus quer responder a oração. Então em quem está o problema? Se Deus quer ser glorificado, se Deus quer responder as orações, e muitas orações para ser glorificado, então qual é o problema? Qual é o problema? Aonde está o lado errado?
nós estamos nos arriscando pouco, nós estamos acreditando pouco, nós estamos ficando pouco com Ele. Porque tem intercessor que é intercessor, mas ora aqui na igreja quando chega. Nós temos que amar orar, amar interceder, amar falar com Ele, amar estar com Ele. Amém? Tem outro versículo que eu quero deixar, João 16, 24. Jesus ele disse assim, até agora nada tendes pedido em meu nome, pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Amém? Ele não só fala para a gente que responder a nossa oração é glorificar o Pai, mas ele fala que responder a nossa oração é nos encher de alegria. Vocês vão pedir, o Pai vai responder, e a alegria de vocês vai ser completa por isso. Meu Deus, fala que a gente tem que ter alegria de ver Deus respondendo, alegria de ver Deus agindo, alegria de ver Deus se movendo. Nós temos que ter essa alegria, vibrar e buscar essa alegria. Amém, queridos? Porque muitas vezes Jesus fala assim lá na palavra Hebreus 12, 2, Jesus em troca da alegria que lhe estava proposta, ele suportou a cruz. É difícil você estar na brecha por alguém. É uma batalha espiritual. É desgastante ser um intercessor de uma igreja. É uma batalha espiritual. Mas tem uma alegria. Tem uma alegria que nos está proposta. Porque o nosso Deus vai responder as nossas orações. Eu já falei para vocês, falo de novo, duas coisas que me impressionou com Deus. Primeiro, quando Ele me amou, quando eu não me achava digno de ser amado. Essa foi a primeira lição e a primeira lei que eu aprendi com Deus. Que Ele me ama em todo o tempo. E a segunda coisa que eu fiquei impressionado com Deus, que Ele respondia a oração. E eu fiquei maravilhado, como é que Deus responde a oração. E eu gostei desse negócio. Falei, já que o Senhor responde a oração, eu vou começar a orar por um monte de gente. Porque esse negócio é muito bom. Então a gente não merece nem o amor e não merecemos nem as respostas de oração. Mas Ele nos ama incondicionalmente e Ele responde às nossas orações. Que coisa maluca. Não dá para compreender esse negócio. E fala que a nossa alegria vai ser completa quando a gente orar e Ele responder. Então nós precisamos de ter mais alegria. Queridos, eu estou falando isso porque nós somos intercessores aqui da igreja. E eu vejo que falta essa alegria de ver as coisas acontecendo. Nós temos que interceder e ficar com aquela fome, aquela sede de ver as coisas acontecendo. Eu quando estou num culto, eu fico numa sede de ver as coisas acontecendo. Não importa se eu vou pregar ou não vou pregar, eu fico tendo comichão de ver as coisas acontecendo. Eu quero ver Deus curando, eu quero ver Deus agindo, eu quero, quando faz o apelo, eu já fico me coçando todo, para sair e orar, porque eu sei que Deus faz. Eu sei que Ele é glorificado. Eu sei que Ele opera, eu sei que Ele salva, eu sei que Ele liberta. E há uma alegria em ver Deus agindo. Nós temos duas alegrias, Deus em nós e Deus através de nós. E Deus é através de nós quando nós nos colocamos na brecha para servir. E eu vejo que falta essa alegria. Às vezes se faz um apelo aqui na igreja e fica o pessoal meio perdido assim e tal. Eu sei que tem os intercessores da casa, mas no culto nosso nós tínhamos que ter, uma igreja do porte da comunidade, nós tínhamos que ter pelo menos uns 300 intercessores. E nos nossos apelos tinha que estar esse povo todo com comichão, que nem eu fico esperando o pastor fazer o apelo logo. Parece que eu estou preso numa gaiola e quando ele fala, vem para frente, eu já sou o primeiro a vir. E já fico esperando, porque eu quero ver Deus fazer. E essa alegria de ver Deus respondendo, Deus tocando, Deus libertando, tem que ser a minha alegria e a tua alegria. Porque o intercessor tem que ter alegria nos resultados. Tem que desejar resultado para glorificar o Pai. Glorificar o Pai e ter essa confiança. Deus me ouve.
Eu não presto, mas Deus me ouve. Eu não sou nada, mas Deus me ouve. E quando eu oro ainda à vontade dele, ele me responde. E eu tenho certeza que ele responde. E eu tenho certeza que ele responde. E eu tenho essa confiança. E eu quero glorificá-lo, então eu quero orar por alguém. Eu quero interceder por alguém. Eu quero ministrar bênção, impetrar bênção. Eu quero declarar bênção. Porque Deus responde orações. Deus responde a minha fé, a tua fé. Às vezes a gente vê assim as pessoas, eu não sei se os intercessores às vezes não sabem o que fazer, ou eles não têm essa alegria, esse comichão. Mas assim, tem que saber o que fazer e tem que ter um comichão de vontade de ver Deus fazer. Amém? A gente não pode ficar esperando. Tem gente que parece que está esperando alguém chamar você pelo nome. Falar, vem fulano de tal aqui me ajudar, por favor. Tem que fazer que nem a vontade que eu tenho. Meu Deus, cadê esse apelo logo? E coisa mais maluca, quando eu preguei, naquele culto que eu preguei, a gente fez o apelo para todo mundo vir para frente, e algumas pessoas não vieram porque não quiseram vir. Vocês não sabem o que eu fiz. Larguei o povo aqui na frente orando, e fui orar para o povo que não quis vir no apelo. Falar, você não quer receber oração? Vai receber, querendo ou não. Ninguém mandou você vir na igreja. Ninguém mandou. Caiu na rede, é peixe. Entrou aqui, vai ter que dançar conforme a música. E eu fiquei sabendo que tinha umas pessoas que não acreditavam, que nem gostavam de mim. E eu fui orar bem com essas pessoas. Acredita? E você não sabe da maior. Para a glória do Senhor, Deus me usou. E a pessoa passou a gostar de mim. E passou a acreditar naquela loucura. Então assim, o que eu quero? Sabe, que essa chama venha brotar dentro de nós, queridos. Brotar dentro de nós. Nós temos que ter vontade. Eu não sei se está faltando vontade, se está faltando entendimento, mas nós temos que ter vontade de ver Deus fazendo as coisas. Eu gosto de aconselhar, mas o que eu mais gosto de orar. O que eu mais gosto de fazer na minha vida é orar. Eu estou aqui ensinando, mas tem gente que gosta muito do microfone, sabe? Eu gosto dele, de ficar com ele. E eu sei que quando eu estou com ele, é a hora que eu posso tocar em muita gente. Que eu posso fazer algo de verdade na minha vida, de verdade na vida de alguém, quando eu estou na oração. E isso traz significado de vida, propósito de vida. Quando a gente vai abordar algumas pessoas, a gente fala assim, esses dias atrás, né, conversando com algumas pessoas, a pessoa falou assim, eu estou triste, de depressão. Falei, quanto tempo você ora por dia? Eu não oro nem 10 minutos por dia. Falei, você não tem tempo? Eu tenho, mas eu fico assistindo televisão. Eu falo assim, querido, você vai vir aqui no aconselhamento, nós vai dar uma carga na bateria. Mas com menos de 2 dias acaba a carga. E você vai ficar com a bateria vazia de novo. Porque o negócio não é a gente, o negócio é Ele. É grudar nele, é ter certeza que Ele faz, que Ele preenche, que Ele é tudo. E que Ele quer ser glorificado no povo que ora. Amém, queridos? Eu queria dar um exemplo para nós, assim, fazemos algumas coisas. Às vezes a gente vê que aqui na igreja, algumas pessoas não sabem o que fazer quando tem um apelo para a enfermidade. Quando manifesta um demônio, então, tem gente que acha que expulsar demônio é para 2 pessoas na igreja. Quando eu cheguei aqui, falaram assim, nós estávamos num monte de gente, que estavam uns 20 aqui na igreja. Daí falaram assim, olha, tem uma visita para fazer hoje. Eu falei assim, eu não posso, eu tenho 5 atendimentos agora à tarde, e à noite também. Eu falei, hoje não dá. Não, tem que ir. Eu falei, mas por que eu tenho que ir? Tem um monte de gente aqui. Falou, não, é porque você tem ministério de expulsar demônio. Falei, ministério de expulsar demônio? Que negócio é esse? Ministério? Eu falei, eu não tenho ministério de expulsar demônio. Mas você não expulsa? Eu falei, lógico que eu expulso, todo mundo expulsa.
Como é que eu não expulso? A Bíblia fala assim, ó, todos os que creem expulsarão os demônios. Falei, todo mundo expulsa. Não. Não é todo mundo, não. Daí deram um nome só de quem expulsa aqui na igreja. Eu falei, misericórdia. Que negócio estranho é esse? Lá no acampamento de jovens foi uma bênção. Manifestou uns par de demônios lá. Foi uma delícia. Daí o pessoal no pátio falava assim, nós temos que chamar o pastor. Daí alguém falava assim, não, deixa que a gente expulsa mesmo. E o pessoal, os adolescentes, os jovens, expulsaram os demônios. E quando eu vi alguém expulsando, o pastor manifestou, deixa lá, já tem gente expulsando. Todo mundo pode expulsar, para com isso. Que misticismo é esse, gente? Então, nós temos uma geração na igreja hoje, no século 21, já de mais de 100 anos de renovação carismática, onde uma grande parte da igreja não fala em línguas, onde uma grande parte dos doentes não são curados, onde muitas pessoas que estão cativas não são libertas, numa igreja pentecostal como nossa. É uma coisa incoerente, inadmissível. Nós tínhamos que ser, na maioria, cheios do Espírito Santo. Tinha que ficar um ou dois que não fosse curado, a maioria tinha que ser curado. A maioria tinha que ser liberto. Porque somos uma igreja pentecostal, temos uma aliança com o Espírito Santo. E nós temos que nos mover desse jeito. Amém, gente? Mas a gente se arrisca pouco. Esse que é o desafio que eu falo, a gente tem que se arriscar mais. Se arriscar mais. Por exemplo, né, quando tem um apelo para cura, eu quero falar um pouquinho sobre cura. Primeiro, se você for orar com alguém que está enfermo, né, se você tiver tempo, você tem que perguntar onde está a enfermidade. Às vezes a enfermidade ela pode ser de causa natural, do estilo de vida, pode ser espiritual, pode ser emocional. Se tiver um tempo de fazer uma abordagem, às vezes é interessante. Até para a oração, porque eu penso comigo que nós temos que ser específicos. Amém, queridos? Porque às vezes a gente trata o sintoma, mas nós temos que achar a raiz. Né? Você pode às vezes ali orar com uma pessoa que tem uma gastrite, mas o problema não está a gastrite, o problema está um nervosismo naquela pessoa, a crise de ansiedade que ela vive. Então, às vezes nós temos que fazer uma abordagem quando pudermos, quando tivermos tempo, para a gente saber, né? E para nós irmos direto na raiz, não só tirar o sintoma, mas ir direto na raiz. Mas Jesus, ele mandou fazer o que com os enfermos? Quem falou curar? Curar os enfermos. Curar os enfermos. Ele mandou orar. Ele mandou curar os enfermos. Jesus chegava para os enfermos e falava, menina, levanta-te. A menina levantava, estava morta. Tocava na pessoa, seja feito segundo a tua fé, e curar a pessoa. Ele ordenava as enfermidades. Imporão as mãos, os enfermos serão curados. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. De graça recebeste, de graça dai. É uma ordenança. Eu falo por quê? Porque às vezes a gente vai orar com os enfermos, a gente começa a orar. E vai orando, vai pedindo para Deus, vai pedindo para Deus. A oração da fé, querido, é ordenar que a enfermidade saia. É ordenar que a enfermidade saia. A gente começa às vezes tão pequenininho, Deus lá longe, e se Deus me ouvir agora e mandar uma resposta agora. Não, você vai ordenar a enfermidade, você vai ordenar a dor. Nós vamos dar ordem aos demônios. Nós vamos dar ordem. Jesus deu ordem ao mar, deu ordem ao vento, Ele deu ordem aos espíritos, Ele deu ordem às enfermidades. Ele ordenou, Ele mandou que fosse embora. Podemos orar? Podemos. Jesus, quando foi ressuscitar Lázaro, em João 11, 43, até o versículo 48, se eu não me engano, ele foi orar, e ele falou assim, Pai, te dou graça porque o Senhor me ouve, te dou graça, Pai, por tudo que tem acontecido, estou orando a Ti, Pai, para que eles saibam que o Senhor está comigo, que eu estou contigo. E a hora que ele acabou a oração, ele falou, Lázaro, vem para fora. Nós podemos até orar, mas a gente tem que ordenar. Ossos, volte ao lugar. Nervos, volte ao lugar.
tumores saiam, câncer desapareça, agora ser extirpado até pela raiz. Nós temos que dar ordem à saúde, palavras de ordem. Se você ficar orando para Deus fazer alguma coisa nos enfermos, não é o princípio que Ele nos ensinou. Ele mandou curar os enfermos, não orar pelos enfermos. Amém, queridos? Nós temos que fazer orações curtas, porque não é o tanto que a gente ora, é oração curta, oração da fé. E nós temos que declarar, né? Eu declaro que você está curado na autoridade de Jesus Cristo. Amém? Não é, nossa fé não está nas palavras que falamos, mas na pessoa que nos acompanha. Nossa fé está naquilo que Ele falou e na pessoa que Ele é, e Ele está comigo. Ele me deu um cheque em branco para eu declarar a sua palavra. Porque nós vamos orar segundo a sua vontade. Tem a vontade dele revelada e tem a vontade dele oculta, aquela que eu não sei. Deuteronômio 29 fala que as coisas reveladas são para nós e para os nossos filhos, e as coisas ocultas são para Deus. E eu tenho que ter fé nas duas coisas, nas reveladas e nas ocultas. Pode ser que na fé nas ocultas Deus não faça, mas eu tenho que ter fé também. E naquilo que Ele já revelou, mais fé ainda. Na vontade dele revelada, mais fé ainda. Amém, queridos? Nós temos que, como intercessor, outra coisa, né? Cuidado, né? Muito cuidado na imposição de mãos, né? Quando vai orar com as pessoas. Eu vejo assim, pessoas que acabam, aqui não acontece, graças a Deus, mas tem muitos lugares que as pessoas põem a mão em qualquer lugar. Ou abraçam, né? Pessoas do sexo oposto, abraçam, fico grudado. Já tive gente que veio orar comigo, me abraçou assim. É meio constrangedor. Ou pessoa que empurra, e vai empurrando, você vai empurrando. Alguém já foi empurrado? Ou a pessoa quer que você seja curado e começa a apertar a tua cabeça assim. Aí você no final fala assim, ó, você foi curado? Eu estou falando, ó, além de eu não ser curado, eu tenho agora outra dor. Minha cabeça está doendo. E aperta assim, ser curado, e começa a carcar o crânio da gente assim, que parece que vai afundar as fontes aqui. Então não aperte, não empurre ninguém, cuidado onde põe a mão. Se for falar alto, não fale no ouvido. Tem gente que além de falar alto, que nem eu, fala no ouvido. Às vezes a gente fala no ouvido porque está na hora do apelo. Você que fala baixinho pode falar no ouvido, porque está o louvor correndo, né? Você fala perto do ouvido para a pessoa ouvir, né? Mas você não tem o louvor, né? Você gritar dentro do ouvido da pessoa, ela não vai conseguir nem crer. Ela não vai nem ter paz para dizer amém, né? Porque vai doer o tímpano. Que mais? De preferência, ore sempre com os olhos abertos. Nós temos que ficar vendo também, né? Às vezes percebendo o que o Espírito Santo está fazendo. Eu esqueço, eu fico com o olho fechado quando eu abro. Quando eu vejo que teve alguma movimentação, eu abro rapidinho. Porque às vezes a pessoa está caindo, às vezes a pessoa está ficando endemoniada, às vezes, né? Então você tem que estar com os olhos abertos, percebendo o que está acontecendo. Aqui na igreja, mas nós precisamos assim entender, Jesus ele sempre deu uma instrução de orar de 2 em 2. E sempre eles oravam, ministravam, pregavam de 2 em 2. E esses dois sempre eram pessoas que tinham muita afinidade. Na lista lá de Mateus, né, 10, capítulo 2 a 4, Jesus ele fala dos 12 apóstolos. E sempre quando fala a lista, ele fala assim, ó, Pedro e André. Quem que era André? Irmão de Pedro. Então Pedro ministrava sempre, curava os enfermos, expulsava os demônios, pregava o evangelho do reino com André, que já era irmão de sangue, e agora irmão na fé, e era companheiro nas missões. Fala Tiago e João. Quem que era Tiago e João? Os filhos do trovão. Era 2 irmãos, 2 irmãos. Depois vai falar na lista, né? Bartolomeu, Filipe e Bartolomeu. Filipe foi aquele que chamou, Bartolomeu foi o nome que foi dado para Natanael.
Natanael era o melhor amigo de Filipe. Então nós vemos que Filipe e Natanael, os dois amigos íntimos, já antes de seguirem Jesus, se tornaram os dois companheiros de orarem junto. Depois vai falar Tomé, se eu não me engano, e o outro Mateus. E Mateus e Tomé eram dois irmãos, e eram dois irmãos gêmeos, porque fala que Tomé era dídimo, era gêmeos. Então Mateus e Tomé eram gêmeos, dois irmãos gêmeos. E depois vai falar na lista ainda Judas, filho de Alfeu, e Tiago, e depois Simão, o Zelote, e Judas Iscariotes. Então sempre tinha que ter uma afinidade para andar junto. Então nós precisamos entender que na hora das orações, nós temos que estar orando pelo menos com mais uma pessoa. Às vezes a pessoa pode passar mal, às vezes a pessoa pode cair. Eu sei que às vezes você não consegue segurar, mas nós temos que dar um jeito de sempre ter alguém junto, alguém que pode, ou quem pode segurar fica atrás. A pessoa pode passar mal. Amém, gente? Então é interessante, sempre quando você for orar, ou pegar alguém, falar, Thelma, vamos orar comigo aqui, e nós orar juntos com as pessoas. Um pode orar, depois inverter, o outro pode orar, não tem problema, mas nós temos que abordar de 2 em 2 na hora do apelo. Por isso que o grupo tinha que ser maior. Amém, gente? Que mais, né? Seja rápido quando o tempo, né, não der para demorar muito. Eu falo ver o diagnóstico, tudo quando se tiver tempo, né? Mas quando tiver um apelo, nós temos que ser rápido. Tem gente que vai orar com uma pessoa, fica meia hora orando. E ora, e ora, e ora, e ora, e ora, e ora. Orar mais rápido. Vamos cuidar de algumas coisas, que nem assim, por exemplo, outra coisa que a gente tem que cuidar, do cheiro, do hálito. Não é verdade, gente? Porque tem pessoas que não percebem, bafo só quem sente é o outro, você nunca sente o teu bafo, né? Então, é interessante sempre ter uma balinha, sempre ter alguma coisa, né, antes do apelo, não é assim? Porque eu não vou falar para quem já sentiu, mas eu já recebi oração de gente que estava com bafo violento. Você fica assim fazendo careta, mas é porque o cheiro chega a doer. Né? Então, vem para oração, né? Vem para intercessão, dá uma olhada, dá uma cheirada nas asas, vê como é que tá. Porque, querendo ou não, essas coisas tudo incomoda, gente. Gritar no ouvido, mau hálito, CC, essas coisas assim incomodam. Nós temos que ter um certo cuidado. Amém? Não é o caso de vocês, mas eu estou falando de modo geral, porque um dia, né, pode ser que seja assim. Depois que você ordenou a enfermidade, se você tiver tempo, é interessante perguntar se a pessoa está melhor. Porque o que acontece? Tem muitas vezes que Deus quer curar e a pessoa melhora, mas não fica boa. Ela melhora, mas não fica boa. Ah, eu estava com a dor na perna e melhorou, pastor. Melhorou? Ora de novo. Pergunta que porcentagem saiu da dor, que porcentagem saiu da enfermidade. Olha, tantos por cento. Vamos orar de novo. Quantas vezes é na segunda vez, é na terceira vez, e agora? Agora não tem mais nada. A gente desiste muito fácil. Precisamos abordar as pessoas e continuar abordando. E se Deus está fazendo, continua. Continua. Quem já orou com alguém, a pessoa ficou meio curado? Não, eu tenho certeza que você já orou com alguém ficou meio curado, não foi? E daí você para, né? Fala assim, tá bom então, né? Tal. Não, tá passando. Tá passando? Passou quantos por cento? Ah, uns 30%. Então vamos orar. Vai passar mais. E manda de novo, embora. Deus, ele honra a perseverança. Deus, ele honra a fé. Nós temos que insistir, porque quando Deus faz, ele é glorificado. Amém, queridos? Que mais? E quando curou só 50%, celebre a Deus por 50%. Fique feliz, celebre com a pessoa, glória a Deus, que sumiu metade da tua dor. Amém? Vamos celebrar. Quando você estiver orando e a dor mexer, o que é? Isso é um diagnóstico, que é uma atuação espiritual, que essa dor é um espírito de enfermidade.
Aí, olha, quando você orou, mexeu. Assim, mexeu, então agora você vai mudar a tua oração. Você vai repreender o espírito. Eu lembro que quando nós éramos recém-convertidos, a Sandra tinha uma dor no estômago muito grande. E nós orávamos, pedia oração, né, e ela não passava aquela dor. Daí um dia eu estava na vigília, e eu era novo convertido também, e eu pus a mão no estômago dela e não pensei. Sabe quando você faz as coisas e não pensa? Eu falei: espírito maligno de enfermidade, sai do estômago dela agora. Nunca mais ela teve. Então, enquanto nós mandávamos a enfermidade, ela não era curada. Eu orei inúmeras vezes, eu vi muita gente orar e ela não era curada. E daí, quando falou espírito de enfermidade, olha só, mudou uma palavra na frente. Espírito de enfermidade. Então, às vezes, nós precisamos, né, perceber se não é um espírito de enfermidade. Tem coisas que acontecem na hora que você está orando e que te assusta, né? Mas assim, uma coisa que eu coloquei aqui: eu não posso permitir que aquilo que eu não sei ou que eu não entendo me impeça de fazer aquilo que eu sei. Amém, gente? Porque tem algumas coisas que são estranhas. Você vai orar com alguém, a pessoa chora, ou a pessoa grita, você fica desesperado, você não sabe o que está fazendo. Tem gente que acha que tudo é demônio, outro que acha que tem que abraçar, né? Esses dias atrás mesmo eu estava assim, Deus me visitando, e eu chorando, mas de amor, porque era uma presença tão forte de Deus. E alguém achou que eu estava chorando de tristeza, me abraçou e ficou falando assim: olha, Deus te ama, Deus te ama, Deus te ama, eu te amo também. Eu falei: não era isso não. Eu estava ali me deliciando com a presença dele já. Então, às vezes a gente não sabe o que fazer, faz o que você sabe, né? Não queira. Tem gente que tudo quando cai é demônio. A pessoa está lá chorando na unção: sai demônio, sai demônio. Você não tem discernimento, não faz. Espera um pouquinho para ver. Amém? Às vezes você expulsa o demônio quando não é, e às vezes você não expulsa quando é. Então nós temos que esperar um pouco, buscar discernimento. Aqui não é que nem algumas outras igrejas, mas tem igreja que todos que caem é demônio, né? Qualquer um que cai é demônio. Aqui não. Aqui 90% que cai debaixo do poder de Deus. Amém? Por exemplo, e outra, direcionar a pessoa após a oração. Quando a pessoa não for curada, né, muita gente fica frustrado quando não é curado, tanto o intercessor quanto a pessoa. Encoraja a pessoa a continuar crendo. Encoraja a pessoa para perseverar. Quando a gente tem condições até de passar algum livro para a pessoa, para ela estar lendo. E outra coisa, nunca acuse a pessoa. Porque tem gente que fala assim: ó, se você não tem fé, não tem jeito. Daí, ó, Deus não fez porque não tem fé. Então a pessoa já tinha um problema com a enfermidade, agora já tem outro problema com a autoestima, e agora já tem um problema com Deus porque ela não tem fé. Então ela chegou de um jeito e está voltando pior, porque ela está sendo acusada de não ter fé. E além de não ter fé, ainda tem gente que piora a situação. Fala: ó, você deve ter brecha, por isso que Deus não está fazendo. Deve ter algum pecado escondido aí. Pecado escondido, porque senão Deus tinha feito. Então o problema está sempre com o outro. Uma coisa que a gente precisa entender, que as pessoas têm que ser tratadas com tanto amor, que se elas não forem curadas do físico, elas serão curadas da alma. Porque se a gente der amor para as pessoas, a gente vai garantir que a pessoa vai estar sendo tocada pelos céus. Porque eu penso comigo, de verdade, nem todo mundo mesmo vai ser curado, mas todos precisam ser amados. Por isso que é muito interessante, quem não for curado, a gente demonstrar muito amor. A pessoa não vai ficar frustrada, ela vai voltar. Ela pode ser um visitante que ela volta. Se ela for amada, ela volta. Porque às vezes ela vem e ela nem queria a cura de verdade, ela queria mesmo ser amada, queria aquele abraço que foi dado no final, aquele encorajamento que foi dado no final, o sorriso. Então nós precisamos entender que mesmo quando Deus não faz, nós somos agentes do amor de Deus. Amém, queridos? Eu queria assim, lançar um desafio
mas nós estamos nos movendo de uma forma mais livre aqui na igreja. Que nós temos um desejo de realmente ministrar as pessoas, de ver pessoas sendo curadas. Mas, pastor, mas eu tenho problema ainda. Olha, Deus faz as coisas quando a gente tem problema. As vezes que Deus mais usou minha vida foi quando eu estava com um problema em casa. As vezes que eu mais ouvi a glória de Deus, quando eu já contei para vocês, quando a minha filha, segunda filha, nasceu, a Luana. Aqui na igreja tinha um monte de casais fazendo filho, casais jovens fazendo filho na época. E eu já trabalhava desde 94 aqui. Minha filha Luana nasceu em 99. E ela chorou 4 meses e meio de cólica. Gritava de noite. E todas as crianças daquela época, que eu ajudava a filha da dona Senita, todas as crianças que tinham cólica, Deus curou umas 4 crianças de cólica. Mas a minha eu orava, eu expulsava, e nós dava espasmo lufital, funchicore, erva de São João, elixir parigórico, só não joguei a menina na parede. E ela não era curada. Daí no outro dia eu vinha no culto, trazia um bebê chorando, olha aqui, orava e o bebê era curado de cólica. Então Deus não faz por causa da gente, a despeito da gente Ele faz. Quinta-feira retrasada eu estava com uma dor de garganta, mas uma dor e uma bola na minha garganta, não conseguia nem falar, a faringite fechou minha garganta. Daí o pastor Esteu falou assim: você ora com os enfermos? Eu falei: oro. Peguei o microfone e orei, e antes de acabar o culto, veio uma irmã e falou assim: pastor, eu estava com uma bola na minha garganta, e eu não estava conseguindo nem engolir, na hora da oração desapareceu. Eu falei: irmã... E eu fui com a bola para casa. Não da irmã, a minha. Sabe, eu creio que Deus curou muita gente, mas a irmã que foi curada da bola que estava na garganta era a mesma coisa que eu estava. Eu não sei porque Deus mandou a irmã vir falar comigo. Não sei para falar, tá vendo? Você tem fé para os outros, não tem fé para você. Eu não sei que Deus quis falar comigo, mas eu sei que Deus faz independente da gente, independente da nossa situação, independente da nossa fé. Eu lembro que a vez que eu vi Deus fazer um milagre na UTI, foi um senhor, quando, acho que em 94, pediram para eu fazer uma visita na UTI. Eu estava começando aí na UTI, e daí ele foi arrumar um compressor de prédio, estourou o compressor no rosto dele, esmagou a cabeça dele toda. Ele estava desenganado pelo médico. E eu não queria ir, mas pediram para ir, eu falei: fui. E quando eu cheguei, eu vi o homem, eu fiquei mais ruim ainda. Eu fiquei olhando para aquele homem com a cara toda estourada, me deu vontade de ir embora. E eu falei: eu vou embora. Estava assim, falei: esse cara está morto, eu vou embora. Falei: meu Deus, daí eu pensei: mas o irmão vai perguntar se eu orei. Eu falei assim: então pelo menos eu vou orar para falar para a família que eu orei. Estendi a mão, comecei a fazer uma oração baixinha, né? Eu não faço oração baixinha, nem na UTI, né? Mas comecei a fazer uma oração baixinha. Minha mão começou a pegar fogo, mas começou a esquentar minha mão, já aumentei o volume da oração, e minha mão começou a queimar, as duas começou a queimar. Aí me deu fé, e eu orei pelo milagre para o homem ser curado. Passou 2 dias, ele foi para o quarto, mais 2 dias foi para casa. Até hoje o pessoal fala que foi um milagre. E eu falo para você, eu não tinha fé nenhuma, nem queria orar para aquele homem. Então, Deus, Ele não faz se você está bem. Eu não estou bem hoje. Deus vai te usar. Quando você não está bem, Deus te usa. Eu era casado de novo, eu lembro uma vez que eu trabalhava na igreja, casado de novo, mas quebrei o pau em casa na hora do almoço. Quebrei o pau e vim para a igreja. Cheguei aqui e falaram assim: você tem que ir lá numa bicicletaria, orar lá. Falei: tá bom. Eu estava com a cabeça quente ainda, sabe? Saí de casa, não deu tempo de resolver a situação, né, da discussão. Cheguei aqui, vai para visita. Beleza. Cheguei na bicicletaria, tinha um senhor que tinha uns 2 metros de altura, que tinha uma dor na coluna. E estava com muita dor na coluna. A hora que eu fui lá orar, o homem gemia de dor na coluna, né, e tal, era o dono da bicicletaria. A hora que eu coloquei a mão nas costas do homem,
O diabo jogou ele uns 2 metros para trás. Prá, caiu no chão. Aquele demônio bravo. Eu fiquei olhando e falei, não, hoje não. Expulsar demônio, hoje não. Falei, esse demônio vai falar até da briga que eu dei. Sozinho na bicicletaria, o dono da bicicletaria lá, não tinha mais ninguém para me ajudar. O cara se batendo, uivando, aquele demônio bravo. Eu falei, meu Deus do céu, hoje não, hoje não. Eu estava já com tanta raiva da mulher, da vida, que eu cheguei e fiquei com raiva do demônio também. O que você apareceu aqui? Sai dele agora! Saiu na hora. Ufa, obrigado, Jesus. Ainda bem que não deixou o diabo ficar jogando nada na minha cara. Mas o que eu quero dizer? Eu quero dizer que independente do teu estado emocional, independente da tua saúde, independente até se você está com muita fé ou não, se você arriscar, se colocar na brecha, Deus faz. Deus faz, Deus faz. E você fica confuso. Como é que o Senhor faz? Deus faz. E nós temos que nos colocar na brecha. Amém, queridos? Nós temos que nos organizar aqui na igreja e ter essa gana, essa vontade de orar com as pessoas, de interceder pelas pessoas. Esses dias atrás mesmo tinha um esposo aqui que falou assim, eu vi ele sempre sozinho, e falou, não, minha esposa não vem. Daí Deus, eu estava orando com ele e me veio algo em relação ao casamento dele. Eu falei, pede para tua esposa vir aqui. Ela falou, mas ela não vem, pastor. Então, Deus mostrou algo do teu casamento, pede para ela vir aqui que eu tenho uma palavra de Deus para ela. Beleza. E até tinha algo que Deus tinha revelado. Eu falei, vou entregar para ela. Quem sabe ela se converte. Daí eu tinha esquecido disso. Daí chegou o marido, chegou com a mulher e falou assim, pastor, minha esposa. Minha esposa. Aí vem, ficou assim, dando sinal. E eu tinha esquecido da história toda. Falou, pastor, olha aí, ó. E ela só veio aqui porque você falou que tem uma palavra de Deus para ela. Falei, Jesus amado, esqueci a palavra. Esqueci a palavra, mandei a mulher vir para receber a palavra, e agora? E eu fiquei olhando para a mulher, e a mulher lá incomodada, só vem para receber a palavra de Deus. Falei, Jesus, me salva agora, salva ela, salva eu, salva esse casamento. Mas foi uma bênção, gente. Deus me fez lembrar a palavra e aumentou ainda. E Deus falou com a mulher e foi uma bênção. Então assim, mas independente de revelação, as pessoas, elas são abençoadas quando nós oramos. Elas são abençoadas quando nós oramos pela cura, quando nós amamos elas. Amém? E nós temos que ter esse desejo de tocar, de orar, de fazer bem, de ser canais de Deus para cada vida. Eu tenho certeza, amado, que se nós tivéssemos mais ousadia, nós teríamos menos enfermos aqui na igreja. Se nós tivéssemos mais ousadia, o problema não está em Deus, o problema está na gente. A gente é muito omisso, Se nós estivéssemos colocando a mão em todo mundo que está doente, a gente teria pouca gente doente aqui. O problema está na gente. Vamos fazer mais? Amém? Vamos colocar em pé em nome de Jesus?